Tudo certo, já tem 5 pessoas aqui. Ok. Queremos estender a todos vocês uma boa noite. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando hoje a primeira live desse canal e nós temos a honra de termos aqui um convidado especial para tratar também de um assunto muito importante. Nós estaremos, em poucos minutos, introduzindo o tema, enquanto as pessoas estarão chegando até o nosso canal para participarem desta live. E você que já está conectado, você é muito bem-vindo para poder participar desse momento conosco. Não importa onde você esteja, nós queremos dizer a você que Deus está ao seu lado e Deus estará abençoando você nessa noite ao participar desse programa que nós preparamos com muito carinho para você nesta noite. Nós temos a honra de receber nesta noite um colega nosso, na verdade ele é meu aluno, trabalhamos juntos, e ele estará abordando um importante tema conectado às origens do movimento de reforma adventista. E nós queremos introduzi-lo, e você que está aí nos ouvindo, você poderá participar conosco desta live, usando o chat do YouTube para poder compartilhar e também formular as suas perguntas, poderá colocar ali as suas observações e também interagir conosco ao longo desta live. Então, você pode fazer uso, nós temos uma pessoa que estará selecionando as perguntas ao longo da nossa transmissão. Então, você é muito, muito, muito bem-vindo e é uma honra tê-lo conosco nesta noite. Eu quero, então, introduzir em primeira mão o nosso primeiro palestrante. Se trata da pessoa do pastor Ângelo Gabriel da Silva. Ele é nascido na cidade de Icém, no estado de São Paulo, uma cidade próxima à cidade de São José do Rio Preto. Ele nasceu nesta cidade e foi batizado na Igreja Adventista em 1984 e já estava nesse período na Igreja de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele tem um carinho especial pela Bahia e ele foi recebido como membro na Igreja de Guanambi, também no estado da Bahia. O professor Ângelo é casado com a Cátia Silene Domini da Silva e eles têm 2 filhos, são 2 indivíduos que trabalham para Jesus também. Um já é pastor Eleazar, e também o outro que está cursando a teologia é o Wesley. Pastor Eleazar e Wesley, vocês são muito bem-vindos também nesta noite para estarem aqui conosco. E eles possuem 3 netinhos, então já são muito experientes. O pastor Ângelo ele cursou o curso de teologia na Faculdade de Teologia da Bahia. Ele concluiu o programa de teologia em 1987, em 97, melhor, e ele, desde este período, ele vem trabalhando como pastor da Igreja Adventista na região do Nordeste do nosso país, trabalhando em várias cidades, em vários distritos pastorais. Ele tem dedicado a sua vida à pregação do Evangelho. Vocês verão esta noite o seu amor, a sua paixão pela pregação do Evangelho. E também o pastor Ângelo, ele está atualmente cursando o programa de doutorado em teologia aqui no NASP, em parceria com o SATES, que é o South African Theological Seminary, e ele estará, no ano que vem, completando 23 anos de ministério ao longo desse período em que ele já está trabalhando na igreja aqui no Brasil.
E o pastor Ângelo, ele é um aficionado pelo estudo, ele gosta de estudar e ele tem predileção por alguns temas de estudo. Ele gosta de estudar a história da igreja, ele gosta de estudar temas ligados à área de música e adoração, de pesquisa à Bíblia, a palavra de Deus, e também de estudar sobre a manifestação do dom profético através dos escritos de Ellen G. White. Então, essas são algumas palavras introdutórias para que nós possamos, então, nessa noite, receber com muito carinho o pastor Ângelo em nossa live aqui. Recentemente, o pastor Ângelo, ele esteve estudando o tema das origens do adventismo da reforma, ele já estuda isso há muito tempo, mas ele recentemente traduziu um livro que eu quero mostrar para vocês agora na tela. Esse livro foi traduzido pelo pastor Ângelo. Se trata de um livro que trabalha o centenário do movimento da Adventista da Reforma na Alemanha, iniciando nesse período que está aí na tela, né? E ele traduziu esse livro está já à disposição de todos que quiserem adquiri-lo através do site do Amazon.com. Você vai encontrar lá os livros do Amazon e você encontrará esse material também que já está traduzido para o português, não é? Então, e nesta noite, então nós temos a honra de convidar o pastor Ângelo para poder, então, estar conosco ao longo desta live. Pastor Ângelo, muito boa noite. Eu queria que você desse as suas primeiras palavras aí, antes de nós iniciarmos oficialmente a nossa live. Boa noite, pastor Estêncio. Boa noite aos queridos irmãos, amigos, todos os que nos veem pelo canal do YouTube, nesta transmissão que estamos fazendo desse tema interessantíssimo. Ele faz parte da história da igreja, né? E, portanto, deve ser estudado constantemente, analisado, tirado todas as lições que pudermos da nossa história, porque quem conhece a sua história se preserva de cometer os mesmos erros no futuro, né? Estamos muito gratos a você que está conosco neste momento conectados. Esperamos que, pela graça de Deus, ao término deste nosso encontro, possamos ter crescido como indivíduos, crescido social e espiritualmente e religiosamente na nossa caminhada e no conhecimento da nossa história. Muito bem. Só uma palavrinha para a gente introduzir nesse momento. Pastor Ângelo, qual foi a motivação de você estudar o tema do Adventismo da Reforma? Em poucas palavras. Bom, pastor, se nós pudermos fazer, eu penso que já poderíamos fazer isso e já entrarmos no tema. Talvez pudéssemos fazer uma oração antes, é possível? Vamos orar, então. Ok. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela bênção deste dia, pelo teu cuidado e amor infinitos para conosco. Nós suplicamos nesse momento que venhas estar nos iluminando, especialmente o pastor Ângelo, ao expor esta temática tão importante para todos nós. Amém. E abençoes também a cada um dos participantes, dos internautas que estarão participando desta live, que também sejam abençoados por ti. Nós tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu só introdutoriamente perguntava qual foi a motivação da sua busca por esse tema, de forma bem breve, assim, em poucas palavras, você pudesse sintetizar o assunto, antes da gente entrar na temática. Bom, o detalhe é que eu comecei a mensagem adventista pelo reformismo, né? Onde eu morava em Guanambi, as pessoas com quem eu convivia frequentavam uma igreja da reforma e eu frequentava. Eu frequentei 2 movimentos de reforma, cheguei a conviver com 3 movimentos de reformas diferentes na cidade de Guanambi, né? Então, essa foi para eu deixar de me batizar na igreja da reforma e batizar na igreja adventista, eu precisava ter uma razão para isso, eu precisava de entender
E o que eu fiz foi justamente isso. Eu fui estudar e mesmo convivendo com pessoas do movimento de reforma, eu fui visitar a Igreja Adventista e Sim. terminei me tornando adventista do sétimo dia. Excelente. Muito bem, então, vocês podem perceber que o nosso palestrante tem uma vivência sobre o assunto. Então, vamos iniciar a nossa live, pastor Ângelo. Em linhas gerais, pastor Ângelo, você poderia nos dar um panorama sobre quem são os adventistas do sétimo dia do movimento da reforma? Eu já vou compartilhar aqui a minha tela, que eu fiz questão de anotar alguns detalhes referentes a estes irmãos queridos, para que eu não cometesse o erro de deixar algum aspecto que seja importante relacionado às suas origens de fora, ok? Bom, veja só, em primeira mão eu diria que os irmãos do movimento de reforma são pessoas muito sinceras, né? Eles são pessoas estudiosas e são interessados em saber a verdade acerca da fé, da religião. São pessoas que buscam viver aquilo que conhecem. Pessoas que, por suas fortes convicções e ensinos recebidos, eles creem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mundialmente falando, apostatou porque os alemães defenderam o uso de armas em 1914. A propósito, eu tenho, inclusive, um outro material já preparado sobre esse aspecto, que é muito interessante. Eles são pessoas, na sua maioria, que deixaram a Igreja Adventista em 1915, né, tendo como base, de fato, visões que certos indivíduos tiveram e cujas razões foram alimentadas pelos documentos feitos por certos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha, entregues ao Ministério da Guerra ali. Eles, então, fundaram o movimento de reforma em 1915, na primavera de 1915, a despeito de o site alemão da Sociedade Missionária Internacional colocar ali como a sua origem sendo o outono de 1915, os primeiros membros da Sociedade Missionária dizem que a sua origem, de fato, é a primavera de 1915. Este movimento se dividiu em outros, sendo a maior dessas divisões ocorrida em 1951, né? E aí formaram-se dois grupos, a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Desses dois movimentos juntos, hoje no mundo nós temos cerca de 120 outros que se dividiram, que se ramificaram deles. Eles são as pessoas às quais foram dadas informações, elas foram dadas a conhecer parte apenas da verdade, mas aquilo que elas conhecem, elas se baseiam nisso com muita segurança, e o objetivo nosso é partilhar o outro lado, para que eles possam conhecer hoje estas questões relacionadas à sua própria história. Muito bem, pastor Ângelo. Uma outra questão que nós queríamos destacar é o seguinte: como e quando nasceu o primeiro dos 120 movimentos de reforma, dentre os quais se destacam a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, né, o movimento da reforma, que tem a sua sede lá em Cedartown, nos Estados Unidos, e também o movimento da reforma na sede de Roanoke, nos Estados Unidos. Esses são os movimentos mais, poderíamos dizer assim, mais vistos, né? Eles são os maiores movimentos. Um parece vir com cerca de 40 mil membros, eu não me lembro aqui agora, não peguei esse dado específico, tenho isso anotado, mas são os dois movimentos que têm alguma repercussão, né, pela quantidade de membros. Os outros são movimentos pequenos, originados deles, muitos dos movimentos deles originados se desfizeram ao longo do tempo, né? Quando nasceu o movimento aqui é muito importante. Quando nasceu esse primeiro dos 120 que se originaram deles ao redor do mundo, é muito importante. O quando aqui vai dizer muita coisa, né? Bom, veja só, olha o que diz um conteúdo interessante. No final da tarde da quinta-feira, de 22/7/1920, isso está no protocolo de Fredensal, houve um diálogo entre dois indivíduos, duas pessoas que se apresentavam como presidentes. Primeiro, o pastor Arthur Daniels, presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e Edmund Wessler, que se apresentou naquele encontro como presidente
dos Adventistas do Sétimo Dia. Neste momento, eles já tinham o nome de Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, estabelecidos sobre a antiga plataforma de 1844. Né? Arthur Daniels, ele pergunta para o Edmund Wessler quando teve início a sua organização. O Edmund Wessler diz, em 1915, isso está no protocolo de Friedenthal, né? Página 16, depende da edição que você tenha, da qual foi a publicação, página 16 em um, página 23 em outro. E Richter diz que, mais especificamente, que é um dos outros fundadores, diz que foi na primavera de 1915. Agora, eu gostaria de mostrar quem foram os indivíduos que, nesse início, olha, é bem importante, muito importante esse detalhe, 1915, ok? Quem foram os indivíduos que estavam envolvidos no nascimento do movimento de reforma, sem nenhuma criação, sem nenhuma... Deixar os próprios documentos dizerem quem eram as pessoas que estavam por trás na fundação do movimento em si. Ok? Bom, a princípio começa a guerra em agosto de 1914. Passam-se de agosto até dezembro de 1914, tudo entre os membros da igreja, não existe nenhum problema. Isso são 5 meses, não houve nenhuma diferença de opinião, nada de protestos, nada de perturbação, nenhuma disputa, nenhuma cisão em nenhuma de nossas igrejas acerca desta questão. Aliás, um dos fundadores do movimento de reforma, nesse momento, estava na guerra lutando, ok? Daqui a pouco eu passo informações mais precisas sobre ele. Esse movimento de reforma, diz Richard Ruling, que é o autor do protocolo de Friedenthal, ele diz, esse movimento de reforma começou no início de janeiro de 1915 e surgiu sobre uma questão inteiramente diversa, isto é, a visão que algumas pessoas alegavam ter recebido acerca do fim do tempo da graça. Então, a pessoa que constrói o documento comprobatório da reunião em Friedenthal, que é o Richard Ruling, ele faz esta afirmação a ninguém mais, ninguém menos do que ao presidente do movimento de reforma de 1951, o Dmitry Nikolici, em 1957. Aqui entra em cena uma pessoa muito importante. O seu nome, muito provavelmente, o seu nome completo era Johann Friedrich Wick, chamado comumente de Johann Wick, né? Vocês estão vendo a minha tela tranquilamente aí, ok? Positivo. Ok. Então, veja, esse indivíduo, Wick, é um dos que aparece nas narrativas de Ruling e de diversos outros, muitos autores, inclusive que não tem nenhuma ligação com a Igreja Adventista, fazem alusão a esse moço como um dos visionários que teria provocado o início do movimento. Temos a seguinte narrativa feita por Ruling. 2 membros leigos conhecidos meus, Ruling conhecia estes 2 indivíduos. Johann Wick, Wick é na verdade, se tem ali o ezinho, mas a pronúncia alemã termina Wick mesmo. E o irmão Adolf Sutter. Eles foram, como muitos dos nossos membros de igreja, recrutados para o exército alemão e mandados a Berlim para treino básico, dizer. Ali, esses 2 homens recusaram deixar-se vacinar e foram mandados para a prisão militar por um período de 7 dias. Há uma informação outra de que seriam por 14 dias, numa outra fonte. Enquanto na prisão militar, Johann Wick afirmou ter tido uma visão que escreveu e mandou para que fosse publicado pela editora adventista em Hamburgo, não é? Órgão de publicação daquela igreja ali, da Igreja Adventista, e a Igreja Adventista recusou-se a fazer a publicação desta visão dele. O Ruling prossegue ainda dizendo que, quando esses 2 homens foram soltos da prisão, eles desertaram do exército e foram para Bremen, onde encontraram refúgio na casa do ancião da igreja. Na verdade, eles seguem até Berlim, de lá eles devolvem a sua farda, né, providenciam alguém para mandar a farda do exército de volta e vão para Bremen, e há uma informação de que o Adolf teria ido para Kiev. Né? Bom, Johann coletou dinheiro para publicar particularmente sua visão, na qual lhe foi mostrado que quando as frutas de caroço florescessem, que seriam cerejas, ameixas, na primavera, por volta de abril e maio, terminaria então o tempo da graça. Veja, ele afirmava ter sido também lhe mostrado que deveria relatar essa visão aos líderes da igreja alemã, né, e se eles não aceitassem, a igreja estaria apostatada. Isso é dito por Ruling. Bom, quando
Alphonse Balba, ele faz essa narrativa, ele parte de uma outra fonte, né? Ele usa uma outra fonte, e olha como ele narra. Ele aceita essa narrativa, né? Deixa eu voltar aqui, ele aceita essa narrativa e ele reproduz, mas ele usa outra fonte. E a fonte diz, Friedrich Wieck e Adolf Sutter foram recrutados para as Forças Armadas nos primeiros dias da guerra. Isso aqui é uma narrativa feita por um líder do movimento de reforma. Ele está narrando a mesma coisa que um adventista narrou, ok? Mas se recusaram a portar armas. Olha que coisa interessante. Aqui ele é colocado como alguém com princípios reformistas muito sérios, não é? E deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Nós não estamos emitindo juízo de valor sobre aquilo que estas pessoas fizeram, ok? Os motivos que os levaram, não. O que nos interessa aqui são análise dos fatos. Aliás, eu acho que eles tinham talvez muitas razões para portarem-se como portaram-se, mas nós queremos nos ater aos fatos e permitir que você analise aquilo que você percebe acerca da situação. Então, diz que ambos receberam permissão para servir sem armamento durante várias semanas até a partida para o combate, e depois, pela primeira vez, foram presos por 14 dias por se recusarem a tomar vacina. Então, veja que se trata dos mesmos indivíduos. Foram advertidos que, se continuassem a resistir, seriam executados por fuzilamento. Pouco antes de sua partida para o fronte de batalhas, desertaram, esconderam-se em Berlim, de onde devolveram o uniforme para a unidade. Finalmente, eles foram posteriormente presos, examinados em sua posição religiosa, eles foram condenados a 5 anos de prisão. Castigo que outros adventistas, aqui coloca-se entre as reformistas. Olha, irmãos, isso aqui é uma outra incompreensão grande que às vezes existe na narrativa. Eu desafiaria os irmãos do movimento de reforma a fazer um estudo sobre isso mais profundo. Vão perceber o seguinte: você poderá encontrar, no mínimo, eu vou dar uma média mínima, de pelo menos 10 pessoas, 10 adventistas, heróis de guerra, que se recusaram, que foram presos, maltratados, sofreram terrivelmente, para cada irmão reformista. Essa foi uma pesquisa que eu tive que desenvolver para não ser injusto com os dois lados, né? Eles foram condenados a 5 anos de prisão, castigo que outros também já haviam recebido, e por recusarem-se a servir o exército. Na prisão, a saúde de todos foi prejudicada por falta de agasalho e nutrição adequada. 5 morreram após a libertação. Bom, interessante isso aqui. Há uma narrativa que não é feita sobre Johann Wieck. Johann Wieck foi convocado para o exército no dia 3 de agosto de 1914 e foi para o fronte de batalha e lutou. Esta informação ela é muito importante e poucos irmãos a possuem, ok? O próprio Wieck informa que ele não era objetor de consciência, uma vez que ele descreve, e aqui está o seu escrito, ok? Isso aí é um escrito por ele, uma vez que ele escreve que fora soldado desde 3 de agosto de 1914 e teve que lutar. Está aí na sua fonte das Zeugnis letzten Gemeinde, página 10, ele diz, esse escritor, esta parte grifada aqui em vermelho, né, com a seta apontando, diz, esse escritor usou casaco colorido, uma referência ao uniforme do exército alemão, desde 3 de agosto de 1914, e teve que lutar, mas principalmente teve que ter fé, né, para sobreviver ali. Bom, paradoxalmente, o mesmo autor do movimento de reforma, nesse mesmo livro aqui eu fiz a leitura dele na página 190. Agora você vai para a página 76 do mesmo livro, né? E esse mesmo Wieck e esse mesmo Sutter, ele é tratado, usa-se um outro nome para ele, usa só o Johann, né? E ele é tratado como uma pessoa completamente diferente. Olha a narrativa. Johann Wieck, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi preso. Veja aqui que ele não é mais reformista. Veja que a ocasião é a mesma, mas o autor deu outra forma de narrar ao fato. Foi preso por recusar-se a tomar vacina. Veja que se trata da mesma pessoa, do mesmo evento, da mesma situação. Em 21 de janeiro de 1915, ele teve algumas visões nas quais declarava que Deus lhe mostrara que o fim do tempo da graça viria na primavera daquele ano. Lá, como se falou apenas da questão da consciência, como objeção de consciência, ele é colocado como um reformista, né? Porque ele foi punido do mesmo jeito que outros reformistas foram. Aqui não. Aqui ele é colocado como se ele fosse um adventista, né? Que teve visões falsas, né?
e que Deus lhe mostrara que o fim do tempo da graça viria na primavera daquele ano. Ele queria que a igreja publicasse suas visões, como os líderes da igreja se recusaram a fazê-lo, ele as publicou particularmente e enviou um exemplar a cada ministro dessa igreja na Alemanha. Nunca pertenceu ao movimento de reforma, mas seu nome continua a ser usado para difamar-nos, caluniar-nos. Citam-no como fundador do movimento de reforma. Está aí na página 76 desse livro que eu acabei de mostrar aqui. Deixa eu falar uma coisa e fazer justiça tanto ao movimento quanto ao Johann, ou Friedrich Johann Wieck. Este indivíduo ele não foi um fundador no sentido de continuar no movimento, no sentido de organizar o movimento. O que ele fez, na verdade, foi estabelecer as primeiras razões para o movimento de reforma nascer. Eu espero clarificar isso à medida que eu for avançando. Mas uma coisa que a gente precisa perguntar aqui agora com honestidade para os textos narrados, né, lidos. Por que o Wieck era um reformista na hora que foi preso por se recusar a portar armas e violar o sábado, e na hora que ele teve visões enquanto cumpria a pena por ter sido preso por se recusar a violar o sábado, ele não era mais reformista? É impossível que nós possamos desassociar esses dois Wiecks, criar dois Wiecks, dois Adolf Zutter, não é? E criar 4 pessoas aqui quando são apenas 2, não é? O Wieck preso por recusa do porte de armas e negação de violar o sábado é o mesmo das visões. Agora nós precisamos saber o que o Wieck fez e com quem ele se juntou quando desertou em fevereiro de 1915. Isso vai explicar quem fundou o movimento de reforma. Isso é muito importante, porque ele foge, vai para Berlim depois da sua deserção. De Berlim, como eu disse, ele devolve o seu fardamento para o exército, né? Ele foge de Berlim para Bremen, e de Bremen o Adolfo vai para o Kiev, né? E ele fica em Bremen. O Berlim ficava como que no meio das duas, uma numa direção, outra na outra, né? O Wieck é citado no protocolo de Friedsaal. Muito importante esse aspecto. Olha como ele é apresentado no protocolo de Friedsaal. Um homem de Berlim, veja que o protocolo não cita o nome dele, que foi posto na cadeia porque negou a vacinar-se, que tem visão na cadeia, quer publicá-la pela igreja, que não aceita. Ele sai da cadeia, vai para Bremen e a publica. Protocolo de Friedsaal, página 15. Ok? Quem de Bremen ajudou o Wieck a publicar e distribuir sua visão? Esta pessoa é a pessoa-chave. Esse pode ser chamado de fundador da reforma. O seu nome era Wilhelm Richter, ancião da Igreja Adventista de Bremen, que por causa disto foi excluído junto com o próprio Wieck da Igreja Adventista. Ele é citado ainda na mesma página como o primeiro homem que havia publicado algo, né, a visão, e que em março de 1915 publica novas profecias e denúncias contra a Igreja. Aqui uma referência ao Wieck novamente. Na página 22 do protocolo, Doessler diz que alguns dos escritos não foram publicados por eles, mas a seguir admite a maioria deles, incluindo 5 destes profetas visionários. Os que ele rejeita, porém, têm total ligação com aqueles que ele aceita. E isso é muito importante. Há um link completo, absoluto, entre os rejeitados e os aceitos. Ok? Bom. Pastor Ângelo. Sim. Enquanto você descansa um pouco aí a sua voz, nós queremos notificar os nossos internautas que, se desejarem fazer alguma pergunta sobre o tema que estamos discorrendo nessa noite, através dessa exposição, podem usar o chat do YouTube e você formula ali sua pergunta para que nós possamos, então, colocá-la para ser respondida. Um detalhe importante, pastor, o senhor fez menção a esse protocolo de Friedensal. O que vem a ser esse protocolo de Friedensal, por favor? Bom, o protocolo de Friedensal, aqui eu tenho um original dele, né? Você pode ver em alemão. Eu tenho aqui uma tradução dele para o português. Eu tenho 3 ou 4 traduções em espanhol e em inglês desse documento para comparação, né? Esse documento, ele é um documento aceito tanto por adventistas quanto por reformistas. Esse documento foi taquigrafado por Richard Hullin, narrando as conversas de ambos os lados. Todo adventista deveria conhecer esse material.
Não, você não precisa. Se você ler atentamente o material, você não precisa de outra coisa para você compreender profundamente tudo o que aconteceu ali, as falhas dos nossos irmãos alemães. Não podemos jamais deixar de reconhecer o erro de Ludwig Conrad. Não podemos. Houve uma falha com a qual a igreja não concorda, puniu-o por isto, ele teve que se retratar ali mesmo diante de 500 delegados. Eu tenho essas retratações feitas em 3 ocasiões diferentes, nesses documentos, e retratou-se novamente numa outra conferência e retratou-se numa reunião que houve. Bom, como foi que o dito Wick foi para Bremen e se juntou com outro fundador do movimento de reforma, o Wilhelm Richter, como já citamos. Lá, ele conseguiu dinheiro com os irmãos de Bremen, provavelmente através do ancião, né? E talvez até de valores da própria igreja, dos dízimos, e ele publica essa obra que está aqui na tela, Das Zeugnis der letzten Gemeinde, onde ele diz, se você prestar atenção aqui na parte de baixo, ele coloca 2 Bs, prisão em B, Berlim aqui, quando ele teve a visão, prisão em Berlim, janeiro de 1915. Aqui embaixo ele coloca a data de publicação e coloca de novo um B, só que agora não é mais Berlim, é Bremen. Ela foi publicada em Bremen, início de fevereiro de 1915. Por que ele usou B e B? Ele estava foragido da polícia. Ele era foragido, ele era desertor. E ele queria confundir aqueles que o procuravam, dando a entender que ele ainda estava em Berlim, para ser procurado lá e não em Bremen. Daqui ele vai fugir, mas ele será preso, muito provavelmente, na igreja de Essen-Krey, que foi dissolvida logo depois, não é? Lá, depois de fazer isso, tanto o Wilhelm Richter quanto o Wick são removidos da igreja. O Wick será preso e, por isso, não tem mais nenhuma ligação com o movimento. A sua ligação se encerra aí, com o movimento de reforma, porque ele é preso e vai ficar 5 anos na cadeia. Ele é preso aí por volta de fevereiro, março, talvez, de 1915. Não sei se ele alcança abril, mas porque alguém fala de semanas, não fala de meses, fala de semanas, né? E quando ele está preso, o movimento de reforma tem a sua reunião em Friedsau em 1920. Ele ainda estava preso. Quando ele sai da cadeia, ele não procura mais. Bom, é muito importante nos lembrarmos de que, em março de 1915, ele publica outra obra. Veja que ele não, por isso que eu disse, ele talvez não chegue a abril. Essa obra intitulada Paz e Verdade Presente à Luz da Bíblia. Aqui ele reafirma o fim do tempo da graça para a primavera de 1915, não é? Aqui também ele dá início ao jargão do movimento de reforma, que a liderança adventista havia apostatado por violar os 10 mandamentos. Ele cita isso claramente, né, nesse material. E isto é motivo para se criar, então, uma outra igreja. Se a igreja adventista apostatou, temos que criar outra. Esse era o pensamento. Então, ele é excluído da igreja em abril. O Wick escreve nas páginas 7 e 8 que o tempo da graça termina no auge da primavera. Na página 12, ele afirma que o mundo já estava maduro para a colheita em 1912. E na página 14, ele afirma que os líderes adventistas se desviaram dos 10 mandamentos. E na 16, ele diz que por causa dessa apostasia, a chuva serôdia não mais cairia sobre a igreja adventista oficialmente, mas em grupos separados que tivessem ideias semelhantes. Aí tem diversos outros grupos, né? Bom, a esta altura, março de 1915, Richter está agindo em Bremen, distribuindo o material dele, de Wick, né? E dando apoio ao Wick em Kiev, ao Wick que estava na região de Essen-Krey e Bremen, e em Kiev a Adolf Ksuta, a partir também de Berlim, o qual já tem consigo, nessa ocasião, ele volta de Kiev para Berlim, o Adolfo, né? E ele tem consigo 2 pastores, 2 ex-pastores aspirantes, adventistas. Eram eles o pastor Samuel Essner e Karl Rosfeld, né? De acordo com o Jacob Patz, os adventistas do 7º dia e o serviço militar na Primeira Guerra Mundial. Richter foi retirado da liderança da igreja em Bremen, excluído dela por volta de abril, devido ao seu apoio dado a Wick. E, em Essen-Krey, 80% da igreja adventista local adere às ideias de Richter e Wick. Essa igreja foi dissolvida
40 de seus membros foram excluídos e não mais aceitos como membros. Aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia responde às publicações de Wick. Né? A Igreja Alemã responde àquilo que ele havia escrito em seu folheto intitulado Para Esclarecer ou Esclarecimentos. Né? Esse foi o panfleto publicado pela União Alemã dos Adventistas. Isso em abril de 1915. Mesmo assim, no mês seguinte, em maio, os seguidores de Wick chamam a Igreja Adventista de Babilônia pela primeira vez. Claramente, veja, isso é maio de 1915. A esta altura, o Wick provavelmente já estava preso. Ele já havia sido alcançado pela polícia e levado para a cadeia. O grupo dele convidava as pessoas para saírem de Babilônia, para um êxodo bíblico, dizia ele. Essa postura de que a Igreja Adventista é Babilônia será mantida pelos irmãos reformistas por praticamente toda a sua história. Hoje, alguns reformistas apenas têm coragem de afirmar claramente a Igreja Adventista é Babilônia. Mas a liderança superior da Igreja tem orientado para que isso só seja falado de forma muito restrita, somente entre eles, somente entre os seus membros, nunca para a Igreja Adventista em si. Né? Então, vejam, como continuador de seu parceiro Wick, Wilhelm Richter, que, por sinal, vai voltar para a Igreja Adventista. Ele não morre no movimento de reforma. Ele volta, assim como Karl Rosfeld não morre no movimento de reforma. Muitos dos primeiros líderes voltam para a Igreja Adventista, ok? Então, uma vez que o Wick estava preso, Richter deu continuidade à sua obra, publicando ele mesmo o seu escrito, quando, em setembro de 1915, perdão, eu coloquei aqui, perdão, de 2015, não, é 1915, ele publica essa obra aqui, Protesto, né, intitulada Protesto, em 1915. Ele faz essa publicação em Bremen. Veja que ele está aqui, você pode encontrar o nome aqui, Bremen. Ele está de volta a Bremen, uma vez que a igreja de Essen-Krei foi dissolvida. Na revista reformista Guardião da Verdade, Wahrheit der Wahrheit, primeiro número especial, você vai encontrar aqui duas imagens. Uma mulher vestida do sol, é a Igreja da Reforma, e uma mulher assentada na besta, a Igreja Adventista. Veja a que ponto eles conduziram o pensamento. A Igreja Adventista é a grande Babilônia do Apocalipse. Né? E isso vai ser o jargão deles por muitos e muitos anos. Todas as suas afirmações vão girar em torno disso. E Johann Friedrich Wick dá início ao movimento de reforma, mas ele não se torna membro dele. Por quê? Como eu disse, em abril, maio, suas profecias não se cumprem e ele fica claramente exposto como um falso profeta. Todo mundo sabe que ele é um falso profeta, não houve fim do tempo da graça. Não é? A guerra não acabou com o planeta, como foi dito. E ele logo foi preso como desertor, condenado a 5 anos, como já disse. Seu amigo Adolf também morre na prisão, por sinal, logo após sair. E ele sai da cadeia, mas não se envolve mais com o movimento. Agora, a pergunta que fica é, quem lançou as bases para o movimento de reforma? Ele. Seus escritos. O seu amigo o Wilhelm Richter deu continuidade ao seu trabalho. Não é? O recém-nascido movimento de reforma terminaria aí. Se não tivesse acontecido, dois fatores contribuíram para isso. Primeiro, a entrega feita pela liderança da Igreja Adventista Alemã de novos documentos, porque os anteriores não tinham provocado tanta celeuma. Aliás, esta celeuma só vai começar a partir de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, já com as publicações de Wick. Não é? Então, quando esses documentos são entregues ao Ministério da Guerra, dá-se uma razão para o movimento continuar existindo. Essa é a primeira grande razão para eles continuarem existindo. E outros falsos profetas que vão continuar profetizando novas datas. Esses falsos profetas, muitos deles serão aceitos pelo movimento de reforma em seu meio. E aí agora cabe a nós provar o que estamos dizendo. E é isso que vamos tentar fazer no pouco tempo que nos resta aqui. Veja alguns exemplos dessas falsas vozes proféticas que deram continuidade ao nascimento, por assim dizer, do movimento de reforma. Aqui está um deles, Ewald Hermes. O protocolo de Freestyle, esse livro aqui o líder do movimento de reforma reconhece esse indivíduo como sendo parte do grupo. E ele diz, esse documento é nosso. Reconhecemos como sendo nosso. Publicado por Ewald Hermes em abril de 1915. Nesse documento, ele tem afirmações claras. Né? Atente para a data de publicação. O autor é um iniciador do movimento de reforma e não um indivíduo que se juntou a eles posteriormente e depois os abandonou. Não. Ele está lá no começo. Veja a data. A data mostra que ele está na origem do movimento. Na página 23 do protocolo de Friedenthal, os reformistas o reconhecem como sendo um deles, através desse documento. O próprio Hermes escreveu em seu alto clamor para que as pessoas
lessem as profecias de Wicca. Na noite de 17 e 18 de abril, recebi a tarefa de escrever as seguintes passagens da Bíblia na parede como uma voz poderosa, como um alto clamor. Meu filho humano, eu o coloquei como guarda da casa de Israel. Vamos agora observar que o novo guardião de Israel diz, ele escreve, mesmo em outros lugares, por exemplo, na Alemanha, a chuva começou a cair, referência à chuva serôdia. Por favor, leia e verifique os 2 panfletos dos irmãos da Alemanha. Então, eles, os escritores, os roteiristas, Wick, Stobe, Richter, Penner, em sua opinião, receberam a chuva serôdia. Ou seja, ele faz alusão a estes escritores que estavam na Alemanha anunciando, né, a chuva serôdia. Sob a influência dessa chamada chuva serôdia, o Wick anunciou o fim do tempo da graça para a época da floração das frutas de caroço em 1915, na primavera, no caso. Penner, por outro lado, afirma que a porta da graça não se fecharia até o outono de 1915. Está aí o alto clamor, né, escrito por eles também, página 1. Eles estavam tão ligados por defenderem as mesmas coisas e recomendar um ao outro que o outro escrevia, que a Associação Central Alemã da Igreja Adventista, em 20 de julho de 1915, fez uma circular refutando todo mundo junto, todos eles. Hermes, Wick, Stobe, Richter e Penner. Todos eles foram refutados nesse documento, nessa circular aqui da União Central Alemã, da Associação Central Alemã da Igreja Adventista. Um alerta contra estes 4 indivíduos. Veja, estavam todos no mesmo lugar, defendendo as mesmas coisas, ok? Aqui nesse outro documento, Ewald Hermes, no seu documento último chamado de advertência, após várias edições dessa revista, Hermes se desentendeu com o movimento de reforma e foi excluído dele. Ele foi para Berlim, onde fundou um próprio movimento dele com o nome de Propagação das Escrituras para a Missão Interna, o último chamado de advertência. Antes, porém, ele publicou várias dessas revistas em conexão com a liderança do movimento. Quando esse número, em 1919, apareceu, Hermes já tinha renunciado à liderança do grupo provisoriamente, porque ele ficou com perturbação mental. E assumiu a liderança do grupo dele lá em Berlim, Heinz e Marga Blume, né, por um período. Esse documento também é aceito pelo movimento de reforma na página 25 do protocolo de Friedensau, como sendo um documento que pertenceu a eles, de alguém que foi do seu grupo. O último chamado de advertência, ok? Ele publicou mais 7 folhetos que mais tarde os reformistas foram identificar como sendo ditados pelo demônio, né? Veja que a situação ficou bem complicada. Eles mesmos entenderam que um espírito maligno havia ditado aqueles livretos para ele. Contudo, isso só vai ocorrer depois de 1916, porque em 1916 o movimento de reforma publica a obra de Ewald Hermes chamada O Último Chamado de Advertência, como diz a página 25 de Protocolo de Friedensau. Ok? Ou seja, ele estava na formação do movimento já em 15, ele publicou sua primeira obra, publicou outras 7 brochuras cheias de visões, algumas das quais o Alto Clamor, O Último Chamado de Advertência, e o movimento de reforma reconhece como tendo sido publicadas por eles, conforme lido no Protocolo de Friedensau, páginas 23 e 25. Outro falso profeta, Peter Balbierer. Esse indivíduo merece um comentário especial. Ele fez baseado em várias passagens da Bíblia, 1844, mais 70 anos de Jeremias 25:11, vai cair em 1914. Então, a guerra é o fim do mundo mesmo. Acabou, Jesus vai voltar agora e pronto. Nós não podemos nem condenar completamente essas pessoas. Por quê? O mundo nunca tinha enfrentado uma guerra mundial. O problema deles foi a persistência posterior, né? Mas o mundo nunca havia enfrentado uma guerra mundial. Estavam numa coisa terrível, uma situação. Esse aqui foi um documento escrito por ele, está aqui na tela, né? É admitido pelos membros do movimento de reforma como também sendo um escrito originalmente reformista. Tinha falsas profecias nele. Ele diz, a partir de 1517, inicia-se a reforma, mais 400 anos, a declaração de Lutero. Então, o fim virá seguramente em 1917. Mais um ano de Isaías 21:16 vai terminar o mundo em 1918. Então, ele estava profetizando o fim do mundo. Era um falso profeta, não é? Bom, a última mensagem de graça ao mundo caído, publicada anonimamente em 1915, mas colocaram como se tivesse sido publicado pela Igreja Adventista. Qual era o objetivo? Desenvolver no governo uma repreensão aos adventistas, levar a igreja a ser punida, não é? O que é uma coisa bastante ruim para a igreja ali. Bom,
Nesses escritos, Sinais dos Tempos, de Karl Horsfield, esse Karl Horsfield vai voltar para a Igreja Adventista em 1923, mas aqui ele era um dos ex-pastores que havia participado, ex-pastor, ele havia sido demitido do ministério e agora estava no movimento de reforma. E ele escreve esta obra aqui, intitulada Sinais dos Tempos, em 1916. Ele era um pregador reformista. Ele predisse que a Primeira Guerra Mundial era predita em Daniel 4:22. Os 7 tempos mencionados ali eram 2.520 anos, que terminariam em 1914, está na página 8 aqui. Em 1914, o alto clamor começou, também na página 8. A Primeira Guerra Mundial terminará com Armagedon, página 10. A Igreja Adventista teve 70 anos, de 1844 a 1914, veja que é a mesma ideia do anterior, né? Para proclamar a mensagem dos 3 anjos, página 17. A IASD tornou-se Babilônia, diz ele, não é? Porque a mensagem em Babilônia caiu, sai dela, povo meu, tornou assim oportuno novamente para o sincero povo do Advento, página 25. Roosevelt foi excluído em 1918 do próprio movimento de reforma e retornou a eles logo depois, né, após a reunião de Friedsaal, e em 1923 ele voltou para a Igreja Adventista. Interessantemente, quando volta para a Igreja Adventista, ele escreve um livreto, um folheto, intitulado Os Irreconciliáveis, em que ele acusa o movimento de reforma de estar enquadrado naquele texto de Paulo, que os homens serão implacáveis, irreconciliáveis, caluniadores e tal e tal. Por quê? Porque ele teve conhecimento de que na reunião de Friedsaal, Peter Barbierer confessou a ele que o movimento de reforma, os líderes não queriam uma reunificação, queriam que o pastor Arthur Daniels reconhecesse a apostasia da igreja e entregasse a liderança mundial da igreja para eles. E quando Peter disse amém à oração de unidade feita pelo pastor Arthur Daniels, ele foi tremendamente repreendido posteriormente. E ele confessou isso para Horsfield, e Horsfield, então, narra isso no seu livreto, que nós temos aqui também. Bom, diversos outros falsos profetas aparecem aí, né, como continuadores de Wick. E Balba cita alguns deles. Exemplo. Então o inimigo começou um ataque mais forte contra a verdade, trazendo erro e fanatismo às nossas fileiras. Agora ele vai citar alguns. Muitos lembrar-se-ão dos nomes como Sturm, Hermes, que é o Ewald Hermes, Fratz, Kerstin, que é Gertrude Kerstin, Jeske, Porsack, Schamberg é um outro, e Bach, e suas pretensas visões e inspirações. Página 80 desse livro, História do Movimento de Reforma. Na página 197 ele diz: os poderes das trevas nos enviaram mais alguns falsos reformadores naquela época, tais como Hermes, Stenzel, Langsted, Fratz, Fisch, Bach, Tenleberg, Beck, Heine, Gerson, Beck, Porsack e Schamberg e outros. Mas o erro foi desmascarado e a verdade triunfou. No mínimo, Balbach reconhece a presença desses indivíduos no movimento de reforma, mas alguns deles não estavam só presentes, eles foram a causa. As suas falsas profecias foram a razão da existência do movimento. Sim, mas a guerra foi que provocou. Se não tivesse, talvez, aqueles documentos da guerra, o movimento de reforma teria outra história, mas ele existiria do mesmo jeito. Por quê? Aquele grupo que nasceu com o Wick estava determinado e ele iria à frente. Ele não pararia ali. Mesmo que não houvesse o documento da guerra, a sua história só seria outra, não é? Só seria outra. A carta de Schubert ao senhor Haug, ele diz, nas páginas 1 e 2, feita em Munique em 7 de março de 1923, razão pela qual a antiga igreja, com sua liderança, lutou tanto contra o fanatismo dos apóstatas, deve ser o início espírita desse movimento. E olha o que ele diz. Tanto o profeta Wick no norte quanto Hermes no sul provaram ser falsos profetas. Ou seja, o Hermes é aceito, o Wick é rejeitado. Mas você vai encontrar um citando o outro. Entende? Eles acabaram sendo a causa da divisão com outros elementos inflamatórios, os outros elementos aqui são a questão da guerra, que não pertencem mais, e outros indivíduos, que não pertencem mais à direção, não é? Karl Horsfield, por exemplo, e que estão parcialmente ausentes e degenerados. Foram os que, através de suas falsas visões, cujo material impresso ainda temos em nossas mãos hoje, estavam em guerra. Barbierer anunciou a vinda do Senhor para 1918. Seus falsos profetas anunciaram que as pragas cairiam já em 1915. Então, veja, não foi o Wick, foram diversos falsos profetas que deram origem ao movimento. Albert Miller foi presidente mundial do movimento de reforma. E ele escreveu na sua brochura Igreja, o Fundamento da Verdade, páginas 4 e 5, o seguinte: no entanto, devemos saber quais são as afirmações da Bíblia sobre os falsos profetas, obreiros maus, falsos apóstolos, falsos irmãos e falsos mestres. Exceto um dos irmãos,
que fora cofundador da Reforma, eu como pregador e presidente, ocupante de outras funções desde os primeiros dias do movimento de Reforma, conheci pessoalmente a todos os irmãos. E ele diz, conheci pessoalmente Evaldo Hermes. Suas visões publicadas por ele em tratados, após serem examinadas, mais tarde revelaram que continha espiritualismo, ainda que muitos irmãos e irmãs acreditassem inicialmente nele. Ele publicou logo após 7 escritos que foram considerados ditados por um espírito maligno e que em seguida levou a ser expulso pelos reformistas de suas fileiras. Hermes publicou seu material que foi aceito pelo movimento de Reforma em abril de 1915. É só a gente olhar lá no protocolo de Friedsal. Por isso que eu disse, o protocolo de Friedsal, ele é chave. Se você tem os documentos que aparecem ali e analisa o que aconteceu, você não tem dificuldade para perceber a origem do movimento. Aqui está a carta aberta, né? Essa Offener Brief de Wilhelm Richter, feita em 1949. Ele diz, era dezembro de 1945, quando tomei a decisão de me juntar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu pertencia ao movimento de Reforma desde o início, primavera de 1915. Olha quando começou o movimento, Wilhelm Richter diz que foi na primavera de 1915, o fundador, aquele que estava ligado intimamente ao WIC. Ele diz quando o movimento começou, primavera de 1915, como pregador. Eu fui um dos primeiros irmãos do movimento de Reforma, diz ele nas páginas 1 e 14. Richter não foi um falso profeta, precisamos ser justos com ele. Aliás, ele inclusive volta para a Igreja Adventista, como ele dizia em 45, não é? Ele diz, ele não foi um falso profeta, porque ele não fez nenhuma falsa profecia, mas ele distribuiu material de outros e fez um protesto contra a igreja também na época, baseado inclusive nas visões de Wick. Bom, falsos profetas admitidos pelos representantes do movimento de Reforma em Friedsal como participantes de seu grupo, citados também por Balbachas, ou Balbach, Hermes, Stobe, Balbierer, Karl Rosf e Schamberg. Esses são citados no protocolo de Friedsal, reconhecidos como sendo representantes do movimento de Reforma. Todos esses falsos profetas aqui. E é só pegar o protocolo de Friedsal e olha lá. Não, esse documento é nosso. Não, isso aí foi publicado por nós. Não, reconhecemos como nosso, sim. Não, esse nós não queremos. Não é do nosso grupo. Era de Wick. Mas e os outros? Estão todos aqui reconhecidos. Então, a origem do movimento de Reforma não teve falsas profecias? Sim, teve. Lamentavelmente teve. Os irmãos não são culpados disso. Eles não são culpados disso. Mas a origem precisa ser dita como verdade, não é? Falsos profetas não citados do protocolo de Friedsal, mas que são reconhecidos por Alphonse Balbas como tendo estado entre eles. Stenzel, Langstadt, Fratz, Fischer, todos esses aqui. Gertrude Kersting é que merece um destaque especial aqui. Por que Gertrude Kersting? Eu tenho vários escritos dela aqui, vários escritos de Bach, né? Mas a Gertrude Kersting, ela vai criar um movimento separado, que é o movimento das cabanas. Ela não se torna membro do movimento de Reforma, ela participa no meio deles, mas não se torna um membro efetivo, e ela não se torna membro do movimento das cabanas também, dos tabernáculos, mas ela funda ele. Ela dá as origens para ele ser fundado. É ela que proclama, quem convoca para a primeira reunião e tudo. Mas tudo dá errado porque cai um temporal terrível e as cabanas se desmontam todas, né, nesse dia. Bom, esses falsos profetas aqui, eles não são citados no protocolo de Friedsal, mas são citados por Balbachas como tendo estado entre os líderes entre a liderança do movimento de Reforma. Falsos profetas não citados no protocolo, mas que estiveram, influenciaram na origem do movimento, foram citados por Balbachas, né, ou por Balbach, e tivemos acesso aos documentos que eles escreveram. Alguns documentos estão aqui. Gertrude Kersting, 1916. Ela foi negada por Balbach como tendo sido uma dentre eles, mas ela cita o Wick como sendo um profeta verdadeiro. E ela estava lá com eles, né, como profeta verdadeiro, o qual teve visões publicadas e divulgadas. Ela diz, apresento novamente uma breve explicação sobre a floração das frutas de caroço do irmão Wick, bem como a minha revelação de 11 de abril de 1915, dos quase 2 meses de graça. E ela vai repetir aqui uma série de outras informações, mas sempre ligando ao Wick. Esse outro indivíduo, Stenzel, de 1916, ele publica a Guerra Mundial. Em 1º de agosto, diz ele, os 4 ventos foram soltos, página 2. No início da guerra, o selamento começou, página 1. Veja que está falando de selamento aqui. A Guerra Mundial dura até o fim do selamento dos 144 mil, página 10. E a Turquia moverá sua capital para Jerusalém, está na página 11. Está aqui nesta obra a Guerra Mundial, de Stenzel, né? Então, queridos, aqui aparece Richter, que, como eu já disse, não foi falso profeta, mas apoiou os falsos profetas. Richter foi rejeitado como falso profeta pelo movimento de Reforma. Mas Richter foi quem deu propagação às suas publicações, e Gertrude Kersting também foi negada por eles, mas cita o Wick o tempo todo, que está ligado a Wilhelm Richter como fundador do movimento de Reforma. Então, não tem como separarmos.
Profetas que sabemos ter trabalhado com o movimento de reforma, mas que não foram citados nem no protocolo e nem por Balbachas. Quem são eles? Wilberg, na sua publicação O Reino de Deus, na página 2, ele diz que o verdadeiro discípulo de Cristo não tem pátria terrena e nunca levantará uma arma carnal para defender tal pátria. E veja que é a questão da guerra aqui. O que a palavra de Deus nos diz sobre esta última guerra mundial, que ela trará a aniquilação das nações. Ele profetizou que essas nações iriam ser destruídas. E a última congregação, ou seja, a última igreja, que era, no caso, a igreja adventista, se une ao mundo. Página 4. Estamos aqui na finalização. Há uma outra profetisa chamada Ziegler, e em Creia havia profetizado, não é? Essa profetisa em 22 de abril de 1915, que o tempo da graça estaria terminando no verão daquele ano também. E ela diz, não trabalhamos tanto como na semana passada. Agora, sinceramente, saúda sua irmã em Cristo, irmã Ziegler. Está no livro de Gustav Tobler, que estamos pleiteando a tradução desse livro também para o português, página 30. Conclusão, então, queridos. E aqui nós chegamos ao final para darmos perguntas, né? Embora o movimento de reforma negue perentoriamente as verdadeiras causas do movimento de reforma, tudo o que vimos até aqui nos mostra que foram, sim, alguns indivíduos que alegaram estar recebendo visões que fundaram o movimento. Os visionários estavam entre os próprios fundadores do movimento ou estavam ligados aos fundadores intimamente. Isso desfaz a afirmação de que os visionários se infiltraram entre eles em algum tempo depois e que foram depois expulsos. Isso não elimina a culpa confessada e pela qual pediram perdão os irmãos alemães, que forneceram combustível para que esse movimento continuasse. Mas a gente precisa ser justo também, admitindo que esses falsos profetas foram a origem verdadeira do movimento. Ok? Bom, agora nós encerramos e veremos aí se tem alguma pergunta para que a gente possa, então, responder aos queridos amigos. Muito, muito bom, Pastor Ângelo, muito obrigado, muito elucidativo a sua apresentação. Eu creio que todos os participantes dessa live puderam ter uma visão bastante abrangente. Não foi possível falar tudo, porque isso demandaria mais tempo, mas o pastor Ângelo fez aí uma síntese bastante importante das origens dessa história, não é? Pastor Ângelo, nós temos vários internautas aqui participando, já temos algumas perguntas aqui que eu vou me reportar a você. Sim. Mas antes de nós falarmos dos irmãos, aqui temos o irmão Wesley de Barreiras, temos o irmão Rogério Pimenta, alguns estão trabalhando, estudando a Bíblia com os adventistas da Reforma, e alguns estão aqui postulando suas perguntas. Mas antes de nós vermos as perguntas aqui, pastor, eu queria lhe fazer algumas ponderações a respeito da sua fala. Você falou de forma bastante clara o surgimento de profetas nesse período aí, e você, obviamente, caracterizou-os como falsos profetas. A pergunta que nós trazemos para você, Ellen White morreu em 1915, não é? E logo após esse período, nós podemos ver a manifestação de pessoas que querem ocupar o seu posto, não é? Seria esse caso também aplicado à situação dos reformistas? Sim, pastor. Inclusive, alguns desses profetas, algumas dessas profetisas diziam claramente que eles eram continuadores do dom profético de Ellen White, que eles haviam recebido. Ela ainda cita assim, assim como a irmã White recebeu a visão, eu também recebi. Do mesmo jeito, ela cita Ellen White como modelo, como exemplo, e ela como continuadora. Muito bem, então isso é bastante importante para todos nós nos cientificarmos, né, desse detalhe. Um outro ponto que você tocou logo no início da sua fala, pastor, foi a questão de que muitos adventistas da Reforma, no início, acusaram a igreja de Babilônia, a igreja adventista do sétimo dia. Poderia discorrer um pouquinho sobre esse aspecto, de forma bem breve? Quais são os pontos que são fatores para sermos acusados como Babilônia? Bom, basicamente, havia o seguinte: uma vez que a igreja rejeitou publicar a visão de Wick, ele já denunciou-a como Babilônia. E todos os que vieram posteriormente também faziam a mesma coisa. Mas depois, com os documentos
entregues, especialmente em Dresden. O documento estopim de tudo é o documento entregue ao comando de guerra em Dresden. Por quê? Porque eles estavam em Dresden fazendo um tumulto na igreja, impedindo o culto de se desenvolver e publicando coisas contra o Ministério da Guerra. Isso provocou os líderes da igreja a dar um novo documento dizendo: nós estamos do lado do governo para manter as igrejas abertas, porque haviam sido fechadas na Bavária, não é? Por causa desses tumultos dos desertores que estavam não só desertando, mas incentivando outros a desertarem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, é muito importante lembrar, pastor, sempre teve soldados no exército, sempre. Ela se organiza em 1863, em 1864 você vai encontrar soldados adventistas no exército. E no fronte de batalha. Mas era a vontade deles? Não. Os que se voluntariavam, a igreja excluía. Mas os que eram forçados aí, a igreja nem punia, porque ele já tinha uma punição grande demais. Não dava para chegar para o indivíduo e dizer assim: olha, você só tem duas escolhas. Ou você fica na frente do pelotão e é fuzilado, ou nós vamos remover e você vai para o inferno. Qual das duas você escolhe? Já imaginou que maldade? Com o Filho de Deus? Não é? Então devíamos ter piedade daquelas pessoas. E a própria reforma, 1 ano e meio depois que ela nasceu, ela não puniu mais os seus lutadores no fronte de batalha. E temos dezenas deles, temos os nomes deles, temos tudo isso documentado, né, para análise futura, para apresentar. Mas as razões primeiro, as visões não publicadas caracterizou a igreja como Babilônia, porque não aceitou o profeta, que se achava verdadeiro, e depois, por ter entregue documentos ao ministro da guerra. Pastor Ângelo, nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelos internautas que estão nos assistindo. O Rogério Pimenta pergunta o seguinte: qual é a principal divergência teológica doutrinária entre os adventistas do sétimo dia e o movimento de reforma? Como que você poderia responder essa objeção? Quais são esses aspectos? Na minha concepção, o que eu tenho estudado me leva a ver que a grande dificuldade dos irmãos do movimento de reforma é compreender a justificação pela fé. Eles tendem a valorizar a justificação pela fé, mas no cerne da coisa, a salvação pelas obras está implícita em praticamente todas as suas ideologias, não é? E eles não são culpados, mas é porque eles receberam esta herança teológica, né, da sua liderança. Se a gente avaliar como a sua liderança se portou ao longo do tempo, a gente vai ver que esta é, de fato, a razão, né, a maior divergência teológica. Existem outras, mas elas estão mais no campo dos usos e costumes, não é? E, obviamente, questões como, por exemplo, a Igreja Adventista ser Babilônia, eles colocam algumas coisas que são muito importantes como sendo prioritárias. Veja, a gente precisa separar o que é importante do que é muito importante, do que é prioritário, do que é base, do que é... Entende? Eles têm essa dificuldade. São, em geral, boas pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas têm uma luta muito grande com o que receberam como herança doutrinária. Ok. Um membro que, por nome irmão Wesley, de Barreiras, Bahia, ele faz aqui uma pergunta sobre o seguinte aspecto. Quem sabe você poderia sugerir alguma literatura para que pudesse ajudá-lo no estudo da palavra de Deus com adventistas do movimento da reforma. Você teria alguma sugestão de alguma literatura para que esse membro pudesse ajudá-lo? Veja só, existem alguns livros que são base. Esse protocolo de Friedsal é fundamental. Mas existe um outro livro, que é este daqui, A Mão de Deus na Sua Obra e na Liderança, né, na Direção do Seu Povo, que tem uma outra edição feita pelo pastor Almir Azevedo, que é esse daqui. Eu tenho 3 edições desse livro, né? Eu tenho a alemã, inclusive. Esse livro é muito importante. O protocolo de Friedsal, junto com ele, se a pessoa fizer um estudo analisando ponto a ponto, ele já vai fornecer os elementos para que você conheça o movimento por dentro. Por quê? Foi escrito pelo líder do movimento de reforma, mas ele foi escrito narrando fatos que não podem ser contestados. Estão aqui, né?
e o protocolo de Fritzl, todo adventista. E esse protocolo está disponível na internet. Você, com essas informações que você ouviu aqui, com o protocolo de Fritzl na mão, você já tem a origem do movimento. Agora, depois, é uma pesquisa. A igreja apostatou porque pegou em armas em 1914, 1915, tá? Mas, então, ela sempre foi apostatada, porque desde 1864 já tinha adventistas na guerra. Então, a igreja já nasceu apostatada no conceito deles. Então, essa não seria a igreja de Deus, entende? Então, todos esses fatos juntos. Mas eu colocaria esses livros como os principais e os próprios livros do movimento de reforma. Eu costumo dizer que este livro aqui é uma coletânea de sofrimento. Este livro não deveria ter sido publicado jamais. Sabe por quê? Pastor, se o livro do pecado, que esse livro é chamado de livro do pecado, né, porque conta as tragédias do movimento, ele traz uma narrativa trágica, esse daqui traz 10 vezes mais. Tanto por sua espessura, quanto pela quantidade de informações. Se você pegar indivíduos que eu não citei aqui, tem uns 15 indivíduos que eu não citei nessa palestra, que estão narrados aqui, que se você conhece a história dos indivíduos, dá pena do movimento. Dá pena. São pessoas muito sinceras, mas enganadas por estas pessoas que se deixaram levar, lamentavelmente. Né? Excelente, pastor. É possível que algum internauta queira ter acesso a esses materiais que você mostrou aí na nossa live? Você falou que o protocolo de Fritzl nós já podemos encontrar na internet. E quanto a esses outros materiais que você mostrou aí? O livro do pecado também está disponível na internet, pastor. Esse também está disponível na internet. E esse também está disponível na internet. Se alguém tiver interesse e não quiser procurar, só me manda um e-mail que eu mando para eles, todos esses materiais aqui. Ok? Positivo. Meu e-mail... Você poderia partilhar o teu e-mail? A gente coloca aqui no chat para os meu e-mail, angelusgs@hotmail.com. Angelus Esse GS. final aí é LUS, Angelus, GS, de Gabriel Silva, @hotmail.com. Positivo. Eu vou colocar aqui para o meu assistente, ele coloca no chat. Então, se você está nos ouvindo, quiser contactar o pastor Ângelo para ter uma continuidade desse contato e também obtenção de materiais e sugestões, por favor, contate o pastor Ângelo, ele pode justamente ajudá-los aí nessa questão. Pastor Ângelo, há uma pergunta aqui que não quer se calar. É uma pergunta muito, muito importante que está sendo levantada pelos nossos internautas, amigos que estão participando, não é? Existe alguma possibilidade de haver uma reconciliação entre os dois grupos? Veja, pastor, a igreja tem trabalhado por isso, inclusive. Né? Houve reuniões recentes. Lamentavelmente, todas as vezes que a igreja foi procurada para uma reunificação, havia uma outra intenção por trás que foi esclarecida logo em seguida. Entende? Por quê? Em 1920, não houve a tentativa de reconciliação, os próprios reformistas disseram depois que não era verdadeira, não havia esse interesse, mas sim de rendição da Conferência Geral, porque uma coisa que a maioria dos irmãos reformistas não sabe é que o pastor Daniels não quis envergonhar terrivelmente o nosso líder na Alemanha na ocasião, o Richard Conrad. Por quê? Ele havia publicado uma nota falsa na revista alemã adventista, informando que a Conferência Geral estava apoiando ele. Essa nota nunca, esse voto nunca existiu. Nunca existiu. Tanto que ele foi punido, ele teve que reconhecer diante de 500 delegados, porque a reunião foi de 20, salvo engano, a 27, e eles só ficaram de 20 a 23. Nos dias posteriores, 500 obreiros testemunharam a confissão pública de Richard Conrad, Schubert, Pedro Inhaus e outros que fizeram os documentos, pedindo perdão e dizendo, nós reconhecemos. Eles fazem isso de novo na Conferência Geral de 1922, né? Novamente eles assinam o documento ali, pedindo perdão e se realinhando com a igreja. É por isso que, em 1923, Karl Rosfield, que participara como fundador do movimento, publica Os Implacáveis, Os Irreconciliáveis, porque ele diz, se já houve arrependimento, se já houve confissão, por que vocês não se reconciliam? Então, hoje, nós temos uma luta e gostaríamos muito que essa reconciliação acontecesse.
E se dependesse da Igreja Adventista, aconteceria. Mas quando, por exemplo, houve essa tentativa de reunificação em 1920, depois de 1922 se descobriu que não havia tentativa de reunificação, era apenas que a Igreja reconhecesse e aceitasse a liderança do movimento como sendo a verdadeira. Depois nós tivemos isso novamente na década de 60 com o Dmitry Nikolic. Eu tenho a carta dele para o pastor William Branson e tenho a resposta de Branson para ele, dizendo: nos procure individualmente. Como receber uma delegação sua, não. Mas queremos que você nos procure individualmente. Ele nunca o fez. Por quê? Ele estava enfrentando um tremendo problema na liderança do grupo, porque ele havia dividido em 1951 e ele estava perdendo, tanto que ele foi excluído do movimento dele umas 2 ou 3 vezes. Ele nunca reconheceu a exclusão, não é? Então, veja, as tentativas de reunificação que houveram conosco, fora as que eles tentaram entre eles, os dois movimentos, tentaram umas 3 ou 4, não, na verdade tentaram mais. Eu tenho relatado as várias tentativas de reunificação. Mas as que foram tentadas com os adventistas, elas não foram à frente, por quê? Depois há uma demonstração de que não há interesse, lamentavelmente. Bom, atualmente temos diálogo existente, mas lá na Alemanha a coisa já degringolou tudo. Por quê? Houve uma reunião em 2014, foi feito um protocolo, mas não demorou muito. O Gustavo Castellanos publicou um material que esse livro que eu traduzi é a resposta a ele. Entende? Então, se houvesse desejo, de fato, de reunificar, não se publicaria mais coisas de ataques. E isso nos força defesas. Entende? E, lamentavelmente, como os dois movimentos têm a mesma crença, né? A gente tem aqui, por exemplo, esses são os seus princípios de fé. O que está aqui está no outro. E são os dois movimentos diferentes. Esse da Sociedade Missionária, esse aqui do Movimento de Reforma. Entende? A ideia é a mesma. Então, o que se fala de um termina respingando o outro inevitavelmente. Mas gostaríamos muito, ficaríamos felizes de receber esses irmãos, porque eles têm muita coisa boa que poderia ajudar a igreja. Eu costumo dizer que a divisão lá, em 1915, foi uma obra maligna que Deus não planejou que acontecesse. Muito bem respondido, pastor. E por incrível que pareça, uma pergunta foi feita aqui por um internauta sobre a questão dos dois movimentos, né? Os missionários e os adventistas do movimento da Reforma. Alguém aqui teria perguntado qual é o verdadeiro movimento dos dois. Olha, na minha concepção, os dois movimentos precisam de apresentar uma razão para ser verdadeiro. Agora, se a pessoa quer saber a minha opinião, essa é uma guerra que não nos pertence, não é? É deles lá. Mas se querem saber a minha opinião, quando eu, investigando todos os documentos, a minha conclusão é que a Sociedade Missionária Internacional é a original. Ele é o movimento original. Isso, para mim, não resta a menor dúvida. Entende? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não concordo com ela, mas é original. Pastor Ângelo, uma questão que paira aqui também, e tem a ver com a minha pessoa, e eu queria ouvi-lo primeiro também, com relação à publicação dos escritos de Ellen White, o que você tem a dizer a esse respeito por parte dos adventistas da Reforma? Qual a sua visão sobre a publicação de meditações matinais, dos livros? E queria ouvi-lo e também eu vou falar um pouquinho depois. Olha, eu desconheço os aspectos jurídicos que ficam por trás disto. Eu ouço dizer que a pessoa, tendo morrido 50 anos depois, seus escritos tornam-se de domínio público, porém existem leis que dizem que se estes livros têm seus direitos autorais transferidos de um grupo para outro, aqueles que os publicam estão sujeitos a sanções penais. Né? A igreja, entretanto, parece não ter muita preocupação em punir estas pessoas, porque entende que, de alguma forma, a despeito de que, por exemplo, se você pega os testemunhos para a igreja traduzidos, olha, meu amigo José Laerte Barbosa que o diga, viu? Ele tem assim uma tremenda crítica ao conteúdo da tradução, não é? Desse material, porque na concepção dele fugiu demais. A gente já tem uma luta tremenda com as traduções originais, né? Muita coisa, vez por outra, muita não, mas vez por outra aparece uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que, embora não afete o conteúdo, tem sido sempre corrigido, né, pela casa publicadora. Agora, imagina, olha, desde os primórdios da Reforma,
isso acontece. Eu tenho uma narrativa que não está nessa palestra, mas um indivíduo que foi lá, pegou uma publicação da Igreja Adventista, colocou o nome dele como autor e publicou na Romênia. Pois bem. Né? Então, isso é muito ruim. Eu quero responder essa questão também para o nosso internauta chamado Franco Reader Bonelli, é o nome dele. Ele que formulou essa pergunta, e eu queria falar a você, Franco, o seguinte: a Igreja Adventista, ela obedece às orientações das leis de direitos autorais. Obviamente, nós entendemos, não é, que passados 75 anos, um livro ele já se torna em domínio público, não é? No entanto, eu quero lembrar você que no caso dos escritos de Ellen White, no próprio testamento que ela fez em 1912, no mês de fevereiro, ela disse que os seus escritos seriam administrados e os direitos dos seus escritos seriam todos coordenados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que formaria um grupo de fideicomissários ou depositários dos seus escritos. E esse grupo se chama White State, ou seja, state quer dizer um grupo de comissários que estariam comandando e liderando toda a publicação, tanto dos escritos que ela escreveu até o dia da sua morte, que são 24 livros. Tá? O último livro que foi publicado é o Profetas e Reis, que ela ajudou a organizar. Ela já estava morta quando esse livro foi publicado em 1916. Então, eu quero dizer a você, que faz essa pergunta, que toda e qualquer pessoa que queira publicar algum escrito de Ellen White deve se reportar ao White State de forma legal, deve se reportar solicitando uma autorização e uma notificação, fazendo uma notificação de que irá publicar tal material, uma vez que ali nesse departamento da igreja é que as pessoas fazem o comando e gerenciam essa questão ligada aos direitos autorais. E eu quero, então, deixar isso claro para você e dizer que todos esses escritos são guardados por pessoas responsáveis que estão fazendo, estão exercendo os devidos cuidados em relação a esses escritos e aos seus conteúdos, obviamente, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pastor Ângelo, ainda tem um detalhe sobre isso que é bastante interessante. Sim. Muitas pessoas não sabem, mas o movimento de reforma na década de 60 tomou um voto para que todo livro publicado de Ellen White após 1915 fosse considerado falso, apócrifo e o seu conteúdo fosse rejeitado. Lamentavelmente, entretanto, quando o texto lhes apetece, lhes serve bem, eles usam de qualquer um, e eu tenho dezenas de citações de livros posteriores a 15, nas suas publicações, dezenas não, centenas e milhares de citações nas publicações deles de livros posteriores a 1915, que eles, quando tem uma citação que discorda do que eles dizem, ele diz que é apócrifo, mas na o que lhe serve, então fica bom. Né? Entendi. Muito bem, nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa live desta noite. Nós queremos agradecer de forma muito especial ao pastor Ângelo pela bela explanação que fez relacionado ao tema das origens do movimento de reforma. E nós queremos também agradecer a você, internauta, que esteve conosco ao longo desse período que nós passamos juntos. Queremos dizer a você que foi uma honra estarmos juntos e que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua família, e que Deus possa guiar, conduzir você no estudo da sua palavra e no entendimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua igreja e para a sua família também. Foi um grande prazer. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Ângelo. Não sei se você quer Sou eu falar quem agradece, alguma coisa. pastor.
Eu gostaria de agradecer aos diversos amigos que estiveram conosco, agradecer ao Senhor o convite, a oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao Luan por fazer aí a moderação, cuidando, guardando aí as perguntas para nós. Enfim, agradecer a todos aqueles que estiveram conosco. Que Deus os abençoe. E independente do movimento de reforma de que você participa, saiba, Jesus o ama profundamente, meu irmão, minha irmã. E o sonho de Deus é que exista nesta terra uma igreja adventista e o seu povo todo reunido nela. Excelente. Nós queremos dizer isso em primeira mão para você que participou conosco desta live, que o vídeo do sermão que nós estamos preparando nesse canal, uma série de vídeos para colocar, para postar para você, e inclusive o vídeo desta live nós estaremos baixando já no site do canal do YouTube, tá? Você poderá ter acesso a esse conteúdo assim que nós concluirmos esta live. E você poderá também ter acesso a outros conteúdos que nós vamos postar ali no nosso canal. Que Deus abençoe você, uma honra grande estarmos juntos. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe, guarde e proteja você. Vou pedir que meu amigo pastor Ângelo possa nos despedir em uma oração. Por favor. Oremos. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela vida dos teus filhos e filhas espalhados em diversos lugares e conectados conosco neste momento. Rogamos a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que o que vimos nesta noite sirva de aprendizado para nós, para que cresçamos na graça e conhecimento do Senhor Jesus, na história da tua igreja e no sonho de que o teu povo seja um só rebanho e tenha o Senhor como único pastor. Dá-nos a bênção do Senhor para esta noite, acompanhe, abençoe, guarde e proteja, Senhor, especialmente desta peste perniciosa que tem atingido a tantas pessoas, a cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui nesta noite, nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Amém, amém.